Iniciamos? Boa tarde. Boa tarde. Vamos retomar aqui a nossa série, de estudos sobre as derivadas de funções. Estamos nos aproximando do final. Vamos fazer no máximo 5 ou 6 aulas sobre derivadas para aí a gente retornar o estudo mais matemático dos campos. Por enquanto, isso que nós estamos fazendo, estudando derivadas, é uma preparação matemática simples, introdutória, para depois a gente começar a trabalhar os campos sob um aspecto mais matemático, um aspecto mais diferencial, para a gente poder estudar essas equações de campo, como nós falamos. Então, nós já tínhamos estudado nos encontros precedentes, o conceito de derivada, a interpretação geométrica da derivada, tínhamos falado sobre regras de derivação de polinômios, o aspecto linear da derivada, da operação de derivada, a derivada da soma de duas funções, basta somar as derivadas das funções, ou a subtração, a derivada do produto, seguindo a regra de Leibniz, e ali também estudamos a derivada do quociente. E aí nós entramos com uma discussão nova no final da aula passada, da aula 3, que era o chamado processo de composição de funções, que é isso que nós estamos falando aqui, é a composição, nós estamos compondo funções de composição de funções. Isso vai ser importante para nós quando nós estivermos estudando as equações de onda, as equações de campo. Nós vamos discutir essa questão de composição de funções, que é uma coisa simples. Uma função ser função de uma outra função. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 funções separadas. E aqui eu estou falando de uma composição. Eu quero compor a função f com a função g, com a função h, com a função j nessa ordem. Lembrando que, quando a gente fala de composição de funções, a gente está pensando que a primeira variação é o x. Então, o x varia, se o x varia, ele induz uma variação no j. Aí, o j variando induz uma variação no h. O h variando induz uma variação no g, e o g variando induz uma variação no f. Então, a gente vai depois pensar no que é a derivada de f em relação a x. Nós temos essa cadeia de funções. Então, para eu derivar f em relação a x, eu tenho que passar por g, tenho que passar por h, tenho que passar por j. Aqui nós estamos compondo as mesmas funções, mas em ordem diferente. Eu começo com j, e quem está cá no início da cadeia é o f. Vamos mostrar que a ordem de composição importa. Então, esse exercício aqui é simplesmente para mostrar isso, que a ordem da composição de funções importa. Então vamos começar por lá. Eu tenho a função j de x. J de x me diz o seguinte: quando eu tenho uma variável x, que eu tenho que o resultado dessa função j, a operação que essa função j realiza sobre a variável x é formar esse quociente, 1 sobre x mais 2. Então eu sei quem é j de x. Então vamos fazer esse primeiro caso aqui. F de g, de h, de j, de x. 1, 2, 3. Fechar 4 parênteses. Então, muito bem. Vamos substituir aqui. Então, ficou assim: f de g, de h. Agora, quem é a função j de x? É 1. Então, eu vou substituir j de x pela sua expressão 1 sobre x mais 2. 3 parênteses a fechar. Então, no lugar do j de x, eu substituí quem é j de x. É 1 sobre x mais 2. Agora, o que a função h faz? A função h vai ter que transformar esse objeto aqui, essa quantidade aqui. Quem é h? O que h faz? H pega a variável x, eleva ao quadrado e subtrai de 1. Então, o h vai ter que pegar aquilo que está dentro dela
essa função aqui, h de 1 sobre x mais 2, então tem que realizar isso aqui agora. H de 1 sobre x mais 2. Qual é a operação que o h realiza? Pega isso que está aqui dentro, que nós chamamos de argumento, né? Isso aqui nós chamamos do argumento da função. Então, o h pega tudo que está dentro do seu argumento e eleva ao quadrado. Então, fica 1 sobre x mais 2 ao quadrado. E subtrai de 1. Então, é isso que ela faz. Ela pega o que está aqui dentro, pega o seu argumento, eleva ao quadrado e subtrai de 1. Então, é o que eu fiz aqui. Só que agora o argumento do h não é x, é 1 sobre x mais 2. Então, eu vou pegar isso tudo que está aqui dentro, elevar ao quadrado, quer dizer, é 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Mas o quadrado da fração é o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador. O quadrado de 1 é 1, então basta pegar o quadrado do denominador. Eu elevei, então isso aqui é 1 sobre x mais 2, tudo ao quadrado, subtraio de 1. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos realizar essa operação. X mais 2 ao quadrado, 1 menos x mais 2 ao quadrado. Fazemos essa operaçãozinha. Então, no numerador eu vou ter 1 menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, o que nós fizemos? Pegamos esse argumento, 1 sobre x mais 2, elevamos ao quadrado, subtraímos de 1. Agora eu estou só realizando essa operação algébrica, né? Tirei aqui, reduzi ao denominador comum, e aí ficou isso aqui. Aí fiz a operação aqui, menos x2, menos 4x, menos 4. Então, no final do dia, isso aqui ficou menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3 sobre x mais 2 ao quadrado, certo? Então, a gente pode também escrever. Então, eu posso escrever isso aqui tudo como sendo, posso botar esse sinal menos aqui em evidência. Então, aqui vai ficar x2 mais 4x mais 3 sobre então, podemos colocar assim. Posso escrever isso aqui. Então, aí aqui é só aquelas regrinhas. Só posso deixar assim, não tem problema nenhum. Posso deixar assim. Mas também posso escrever isso que está aqui em cima da seguinte maneira, né? Pode fatorar isso aqui. Isso aqui vai ser x menos 1 que multiplica x menos 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Vamos ver isso aqui, x2 menos 3x, x mais 1, x mais 3. Aqui, ó, x ao quadrado mais 3x mais x dá 4x mais 3. Então, isso aqui não é necessário, eu poderia parar aqui, posso parar aqui. Mas aí eu percebo que essa função, esse polinômio do segundo grau, eu posso fatorar ele. X mais 1, x mais 3, ó. x2 mais 3x mais x dá 4x mais 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, tanto faz, né? Eu posso dizer, então isso aqui é o h, então vou colocar assim, o h de 1 sobre x mais 2 é igual a menos x mais 1 que multiplica x mais 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, agora eu sei quem é isso aqui. Aqui. Tanto faz, posso deixar assim como posso deixar assim. Questão de, talvez, gosto ou simplificação. Agora eu tenho que atuar no G, o que vai ficar como argumento do G é tudo isso. Então, isso aqui, agora o que nós temos que fazer é calcular isso aqui. F de G. Mas quem está dentro do G agora? Quem é o argumento do G? É menos x mais 1 multiplica x mais 3
isso que está dentro dele, né? Porque toda função é uma operação, ela pega a variável x e faz uma operação em cima do x. Nesse caso, agora, nós temos que ver o que a função g faz. Qual é o papel da função g? A função g, ela simplesmente pega o seu argumento e inverte o quadrado dele. Pega o quadrado dele e inverte. Então, o que g vai fazer com tudo isso que está aqui? Tudo isso aqui agora é o argumento do g. Então, eu tenho que pegar isso aqui, elevar ao quadrado e inverter. Então, o f de g disso aqui vai ficar simplesmente. Então, agora eu vou fazer só essa operação. G de menos x mais 1, x mais 3, sobre x mais 2 ao quadrado. Esse é o g de essa função. Então, o que o g faz? O g pega tudo que está dentro dele e eleva ao quadrado invertendo. Então, vai pegar, vou ter que primeiro elevar isso aqui ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado isso não menos, fica mais. Vai ficar menos isso, menos ao quadrado, fica mais. Isso ao quadrado e isso a 4. Vai ficar o seguinte: x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, sobre x mais 2, a quarta potência. Eu tenho que pegar tudo isso que está aqui dentro e elevar ao quadrado. Elevei ao quadrado. Lá. E agora inverte. É 1 sobre isso. Então, na verdade, esse g aqui, ele vai ficar o inverso disso aqui. Portanto, x mais 2 à quarta potência, dividido por x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. Então, isso é o g atuando. Para terminar, o que nós temos que fazer? Calcular o f daquele g. Então, nós vamos calcular o f disso tudo aqui. X mais 2 ao quadrado sobre a quarta potência, sobre x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. Então, tem que calcular o f disso aqui. Mas o que a função f faz? Perdão. A função f, o que ela faz com o argumento dela? Simples. Ela é uma função linear. Ela pega o argumento dela e soma 5. Só isso. Então eu tenho que pegar tudo isso que está aqui dentro e somar 5. O que o f faz? Ele pega o seu argumento, que é x mais 2 à quarta potência, sobre x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, e soma 5. Acabou. Então vamos agora fazer o retoque final, que a gente chama de, vamos dizer assim, fazer os acabamentos, né? Aparar as arestas. Posso deixar a resposta assim? Posso, acabou. Isso é o f de g, de h, de j, de k. Vamos fazer a simplificação. Eu tenho mais 5, então estou somando essa fração com esse número. Então aquela mesma história. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Vai ficar o denominador, reduzir ao denominador comum, x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. E aqui por cima nós vamos ter x mais 2 à quarta potência, mais 5 vezes x mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. Fica assim, agora vamos simplificar ao máximo. Então vamos elevar isso aqui à quarta potência, né? Então, como é que a gente eleva uma soma à quarta potência? A gente sabe fazer isso. Então, a quarta potência do primeiro, mais 4 vezes a terceira potência do primeiro vezes o segundo, mais 6 vezes os 2 ao quadrado, mais 4 vezes a B3, mais B4. É simples, né? Então, expansão binomial. Né? Então, é pegar a quarta, então ficar A4, A3, A2, A1 e aqui sem potência de A. E aqui vai acontecendo com B o que acontecia com A. Aqui fica A3B, aqui fica AB3, aqui fica o A4, B4. E aqui eu citei esse termo aqui. Então, nós vamos elevar a quarta potência x mais 2. Deixa eu apagar aí. Só para botar. Então, o que fica?
que é o numerador? O que é o nosso numerador? O nosso numerador é x mais 2 à quarta potência. Eu só faço aqui, vou botar aqui, fica melhor. Então vamos elevar x mais 2 à quarta potência. Então vai ficar x à quarta potência mais 4 vezes x3 vezes 2. Então, 4 vai dar um 8 aqui, 8x3. 4 vezes x a terceira potência vezes b. 4 vezes 2 vai dar 8. Depois 6 vezes, esse é o quadrado, esse é o quadrado. Vai ficar 6 vezes x ao quadrado, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, o quê? 4 vezes 6, 24. Vai ficar mais 24x2. Bem, depois 4 vezes a B3. Então, 4 vezes 2 vai dar 8x3. B3, perdão. Vai ficar 4 vezes x vezes 2 a terceira potência. 2 a terceira potência, 8. Então, 8 vai aparecer 32. Por causa do 4, vai ficar 32x. Mais 2 a quarta potência, né? 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 8, 16. 2 a quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui é x mais 2 a quarta. Agora eu ainda tenho que somar 5 vezes isso aqui ao quadrado vezes isso ao quadrado. Vamos fazer isso aqui. Então, esse numerador aqui está ficando muito longo. Deixa eu escrever aqui então. Vamos fazer então, vou apagar isso aqui. Todo mundo recordou essa chamada expansão trinomial. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou escrever, para não ficar tomando muito aqui em cima, eu vou escrever aqui embaixo. Então, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso que eu vou escrever aqui. Vou botar aqui, ó. Vai ficar uma fração bem grande. Então, x4 mais 8x3 mais 24x2 mais 32x mais 16. E agora eu tenho que fazer o resto, tá? O denominador já está pronto. X mais 1 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. E agora nós vamos fazer o resto aqui, que é quadrado vezes 5. Então vai ficar 5. Aí vamos ter, isso aqui é x2 mais 2x mais 1. E esse aqui é x2 mais 6x mais 9. Então temos que fazer esse produto aqui dentro, 5 vezes. Então x2 vai ficar x4 mais 6x3 mais 9x2. Agora vamos multiplicar o 2x. 2x3 mais 12x2 mais 18x. E agora a parte final, mais x2 mais 6x mais 9. Vamos agora, eu tenho que multiplicar por 5 ainda. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos primeiro organizar o x2 e x4 aqui. Vou organizar os termos semelhantes. x4, eu vou colocar o x4 aqui. Agora vamos pegar tudo que tem x3. 6x3 com 2x3, 8x3. Então esse aqui foi 6x3 com 2x3. Vamos pegar tudo que tem x2. 9x2 com 2x12, 21 ou 1, 22. Então mais 22x2. 9x2, 12x2, x2. Tudo que tem x, 18 com 6, 24. 24x mais 9. E agora, nós vamos multiplicar isso por 5. Então, eu estou entrando aqui agora naquela outra parte, né? Mais, vai ficar 5x4 mais 40x3 mais 110x2 mais 120x mais 45. Tudo. E agora, finalmente, a gente pode estar dizendo o seguinte: F, G, H, J, X está dando para nós
reduzir todos os tempos. x4 com 5x4 dá 6x4. Então vai dar um polinômio bonito aqui no numerador, 6x4. Peguei esse x4 e somei com esse x4. Vamos pegar tudo que tem x3. 8, 40. Mais 48x3. x3. Vamos pegar tudo que tem x2. 24 com 110. Então, 134x2 mais 134x2. Então, 24x2 com 110x2. 32x com 120x. 152x. Mais 152x. 32, 120, mais 45. Sobra esse 45 aqui no final. Vamos apagar isso aqui para não confundir. E sobre x mais 1 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado. Então, o que está me dizendo isso aqui? No final de tudo que a gente obteve foi isso aqui. Então, cada operação, cada função faz a sua operação no seu argumento. J coloca no denominador x mais 2. H eleva ao quadrado do número de 1. G inverte ao quadrado. E f de x é f soma 5 ao seu argumento. Então, compondo todas essas funções, primeiro atuou J, depois. Então, o J transformou o x. Aí o H transformou o resultado do J de x. Aí o G transformou o resultado do H no J de x. E o F, no final de tudo, transforma o resultado de G, de H e de J de x. E dá isso tudo aqui. Então, no final de toda essa cadeia, se eu saio de x e vejo como F transforma x, no final de tudo, F vai fazer todas essas operações. Então, tem essa cadeia. Primeiro o x é transformado pelo J. Depois o H executa a transformação, depois o G executa a transformação e no final o F executa a transformação. Então, como eu estava falando, a gente parte do x, então é como se fosse, né? É como se fosse o H. A gente começa a ler daqui para cá. Aí o J vai fazer uma transformação no x, né? Dá o J de x. Aí depois a função H vai me transformar em H de J de x. Aí depois do H, o G vai transformar. Então isso aqui vai me dar um G de H de J de x. E no final de tudo, F que vai transformar. Então, o F vai transformar o G, que transformou o H, que transformou o J de x. 4 parênteses abrindo, 4 parênteses fechando. Então, isso é o resultado dessa operação, dessa ordem. Então, o que a gente quer mostrar agora é que se a gente trocar a ordem da composição, as coisas mudam. Se eu primeiro passar x pelo J, mas depois primeiro eu passar x pelo F, vai fazer diferença. Então, vamos ver agora. Então, esse resultado aqui é o F, o G do H do J de x. Vou fazer agora o segundo. O terceiro eu não vou fazer não. O terceiro vai ficar como tarefa para quem estiver querendo reproduzir e conferir o resultado. Se houver alguma discrepância no gabarito, é só me escrever e eu vejo quem errou. Se fui eu que errei ou se foi quem está me escrevendo que errou. E a gente vai fazendo várias operações até ela dizer lá. Vamos fazer o segundo caso aqui, que é o J, o H, o G, blá blá blá, o F de x. Então a gente vai começar pelo F de x. Então a gente começa aqui, o x é transformado pelo F. E aí eu sei. Quando o x é transformado pelo f, ele simplesmente soma 5. Então vai ficar assim. O que nós vamos ter que fazer? H de J do G do f de x. Mas f de x é x mais 5. Então já substituí o f de x por x mais 5. Né? Então esse x mais 5 que está aqui já é o f de x. Agora eu tenho que ver o que g faz no seu argumento. O que o g vai fazer com esse x mais 5? Então, o G faz o quê? Ele inverte e eleva ao quadrado. Então, o G de
x mais 5 vai ser 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Então a gente vai ter que fazer h do j de 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Então agora o meu j vai ter que transformar 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Mas o que o j faz? O j inverte. Ele joga para o denominador e só soma 2. Então esse é o j de 1 sobre x mais 5 ao quadrado. O que ele vai fazer? Deixa eu colocar aqui. Então j de 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Ele vai pegar o argumento e coloca no denominador. Ele vai pegar tudo que está dentro dele e vai jogar para o denominador e somar 2. Então vai ficar 1 sobre x mais 5 ao quadrado mais 2. É isso que o j faz. Né? Ele pega o que está dentro dele, o argumento, e joga para o denominador somando com 2. Só que nesse caso, o argumento do j é tudo isso aqui. É 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Então ele vai jogar 1 sobre x mais 5 ao quadrado no denominador e vai somar 2. E aqui é 1. Então, isso é o j de 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Então, está aqui. J de 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Ele faz isso. Ele pega tudo que está aqui dentro e joga no denominador. 1 sobre ao quadrado e soma 2. Então vamos resolver o que está aqui no denominador. Vamos trabalhar essa expressãozinha aqui. Isso aqui é uma fração, mas o denominador contém uma fração. Então vamos trabalhar só aqui embaixo. Então vamos pegar, vamos botar isso aqui, vai ficar 1. Tá aqui. Agora vamos trabalhar aqui embaixo. Vou reduzir o denominador comum, vai ficar x mais 5 ao quadrado. E aí aqui vai ficar 1 mais 2 quadrado. Então ficou 1 sobre. Estou agora trabalhando só o denominador. Esse trabalho do denominador é isso aqui. Eu reduzo o denominador comum, aí vai ficar 1 mais 2 mais x mais 5 ao quadrado. Então vamos trabalhar o denominador. O que acontece agora? Quando eu pego, eu tenho 1 sobre uma fração, a sobre b. A sobre b. Isso é a mesma coisa que b sobre a. Eu jogo o b cá para cima, b vai multiplicar 1, vai continuar sendo b, e o a. Então, no fundo, eu usei essa propriedade aqui. Se eu tiver uma fração n sobre n dividido por a sobre b, isso aqui é a mesma coisa que nd sobre an, sobre na. O denominador sobe, e o denominador aqui desce. Então, só que aqui é 1, então não tem nada, aqui é como se eu estivesse no lugar do n sobre n, não tem 1. Então esse b sobe, então 1 sobre a, mas é inverter essa fração, fica b sobre a. Então, vamos ter que, isso aqui vai dar para nós o seguinte, o x mais 5 ao quadrado sobe, e esse aqui vai ficar 1 mais 2x mais 5 ao quadrado. Posso deixar assim. Então, isso é o j do g. Então, agora eu sei, deixa eu apagar isso aqui, então vou tirar isso aqui, que a gente desenvolveu. Então, no final, para nós, então isso aqui vai ficar assim, vou ter que calcular o h de tudo isso aqui. Mas tudo isso aqui é isso aqui. Vai ficar h de x mais 5 ao quadrado sobre 1 mais 2x mais 5 ao quadrado. Que eu posso, se quiser, eu posso deixar assim, eu posso desenvolver um pouquinho mais. Mas vamos ver o que o h faz. O h pega tudo que está ali ao quadrado e diminui de 1. Então eu vou ter que pegar tudo isso que está aqui. Então vamos fazer essa operação aqui. Vai ficar o seguinte: eu vou desenvolver só o que está aqui dentro. Então o numerador vai ficar x2 mais 10x mais 25. E o denominador vai ficar x2 vezes 2, vai ficar 2x2
Aí vai ficar 10x vezes 2 mais 20x. E aí aqui vai ficar 25 vezes 2, 50. 51. Então isso que está aqui, eu vou ter que fazer o H de tudo isso que está aqui. Ou seja, x2 mais 10x mais 25 sobre 2x2 mais 20x mais 51. Está quase acabando. Agora, o que o H faz? Qual é a operação que o H faz sobre o seu argumento? Então, o H pega o seu argumento, eleva ao quadrado e diminui de 1. Então, eu vou ter que pegar tudo isso que está aqui, elevar ao quadrado, vai ficar x2 mais 10x mais 25 ao quadrado sobre 2x2 mais 20x mais 51 ao quadrado e subtrair g. Então, no final de tudo, é isso aí que eu estou fazendo. Então, isso vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar x2 mais 10x, então, mais 10x mais 25 ao quadrado, menos 2x2 mais 20x mais 51 ao quadrado sobre 2x2 mais 20x mais 51 ao quadrado. Então, posso deixar assim? Posso, mas eu posso simplificar. No numerador a gente tem algo ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. No numerador tem algo assim. No numerador, A2 menos B2. O que eu posso fazer? Eu posso levar tudo isso ao quadrado, aí subtrair de tudo isso ao quadrado. Eu tenho que tirar o quadrado, isso aqui vai ficar grande. Tirar o quadrado, isso aqui fica grande. Mas como é um quadrado menos um quadrado, eu posso escrever como sendo A mais B, que multiplica A menos B. Aquelas famosas regrinhas dos produtos notáveis. A2 menos B2 é A mais B, que multiplica A menos B. É mais fácil assim, porque eu vou somar A mais B. Então, vamos fazer aqui. Isso ao quadrado menos isso ao quadrado é isso somado com isso, multiplicado por isso menos isso. Então, quando eu somar, vai ficar x2 mais 10x mais 25 mais 2x2 mais 20x mais 51, que multiplica A menos B. Então, primeiro A mais B vai ficar x2 com 2x2, 3x2. 10x com 20x, 30x. 25 com 51, 76. Então, eu estou fazendo isso. Isso aqui é um A ao quadrado menos um B ao quadrado. Então, fica A mais B que multiplica A menos B. Então, somando A com B, x2 com 2x2, 3x2, 10x com 20x, 30x, 25 com 51, 76. Agora, eu vou fazer a diferença. A menos B. x2 menos 2x2 vai dar menos x2. 10x menos 20x vai ficar menos 10x. E 25 menos 51 dá 26. Menos 26. Sobre, então isso aqui é o numerador. Sobre o denominador. Então eu fiz isso aqui. Eu, em vez de deixar um quadrado menos outro quadrado, eu peguei a soma que multiplica a diferença. Somei e subtraí. Então ficou x2 menos 2x2 menos x2 menos 10x menos 26. Sobre 2x2 mais 20x mais 51. Muito bem. E aí, bom, agora no final de tudo acabou. A gente ficou então no final de tudo, eu posso dizer o seguinte, olha para a gente ver só a diferença. Então, fazendo todas essas operações, a gente fez o J, o H, do jeito que é, eu fiz o H, acho que eu fiz o H,
se essa aqui, H do J, essa aqui ficou como exercício, ficou como tarefa. Eu fiz o H do J do G de F de X. Isso parece esse X mais 5. Então, então, o que eu estou fazendo aqui agora é o H, troquei bastante a ordem de J, do G, do F de X. Então, fiz isso aqui. Fiz esse aqui. E agora eu estou fazendo esse aqui, para mostrar a diferença. Esse aqui fica reservado para quem quiser fazer como tarefa de casa. Mas pode fazer. Então, qual foi o resultado que nós obtivemos agora, trocando essas ordens aí? No final de tudo, deu isso aqui. 3x2 mais 30x mais 76 multiplica menos x2, posso botar aqui, quanto faz x, menos, botar esse menos na frente de tudo então. Eu fatório esse menos aqui e aí fica tudo mais aqui dentro. Ficou menos, ficou x2 mais 10x mais 26. Tudo isso dividido por x mais o 2x2 mais 20x mais 51 ao quadrado. x2 mais 20x mais 51. Então ficou outra coisa, né? A gente já está vendo que a diferença é bastante grande, notável. Então, é assim que a gente compõe funções, a gente vai fazendo essas combinações. E aí a gente vê que trocar a ordem, né, fica bem diferente. Só para finalizar, para aproveitar o que está aqui, vamos dizer que eu pego só uma coisa, eu deixei o exercício meio, assim, para quem está começando, meio, vamos dizer assim, meio perverso, para quem está começando. Mas vamos pegar agora uma coisa mais simples. Já que a gente fez um complicado, vamos fazer o mais simples. Vamos ver a diferença entre f de g de x e g de f de x. Só para mostrar, você está confirmado. Trocando a ordem da composição, ela muda. Ou seja, o que a gente está dizendo em palavras matemáticas é que compor f com g ou compor g com f é diferente. Ou seja, é não comutativo. O que é uma coisa comutativa? Comutativa é como está dizendo, que eu posso mudar. Né? Se eu pegar A vezes B, é igual a B vezes A. Isso é uma operação comutativa. Se eu tomar A e B, eu vou pegar B mais A. Mas se eu dividir A por B, é diferente de eu dividir B por A. Então, a soma é comutativa, a multiplicação é comutativa. A razão, a divisão, não. A sobre B é diferente de B sobre A em geral. Então, quando eu divido dois, essa operação dividir algo por outro é uma operação não comutativa. A dividido por B é diferente de B dividido por A. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é isso, que F composto com G é diferente de G composto com F. Então, a operação, matematicamente, o que a gente diz é o seguinte, que a operação composição, operação de composição de funções, de duas ou mais funções, tanto faz, duas ou mais funções, é não comutativa. Como é o caso da divisão. Dividir, né? A operação de divisão é não comutativa, a operação de multiplicação é comutativa. Eu posso mudar e não altero o resultado. Aqui não. F com G é diferente de G com F. Então, se eu compuser duas funções, eu estou fazendo uma operação não comutativa. Então, eu vou fazer só o exercício para ficar claro. Quem é F de G e quem é G de F. Esse exercício é bem simples, né? Então, a gente tem F de G. Então, o que o G faz com o seu argumento? Então, F de G de X, eu tenho que ver, começar aqui. O argumento X sofre quando eu atuo com G. Ele
inverte ao quadrado. Então vai ficar f de 1 sobre x2. Agora, o que a função f faz com o seu argumento? Ela soma 5. Então vai ficar 1 sobre x2 mais 5. Que é a mesma coisa que 1. Que é a mesma coisa que 5x2 mais 1 sobre x2. Então, essa é a operação. X é transformado por G e depois F pega aquilo tudo e transforma. Agora vamos fazer o contrário. Vou pegar o G do F de X. Então, a primeira operação é o F. X, o argumento X vai ser transformado por F. Ele soma 5. Então vai ficar G X mais 5. Agora, o que G faz com o seu argumento? G inverte o quadrado. Então, vai ficar 1 sobre x mais 5 ao quadrado. Então, fica muito claro que f de g e g de f são diferentes. Então, compor funções é uma operação não comutativa. Eu não posso trocar a ordem. F de g é bem diferente de g de f. E assim vai. Perfeito. Tá? Então, só para quem gosta, sei que a gente, quando está decidindo, aprendendo funções, aprendendo derivadas, a gente gosta de resolver essas questõezinhas, assim, esses desafios, né? Então, eu vou deixar um desafiozinho, quem quiser fazer, assim, vou dizer que a função f de x seja 1 sobre 1 sobre x. Aí eu vou querer calcular f do f do f do f do f de x. Quantos parênteses eu abri? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha função f ela faz simplesmente isso. Ela inverte. É 1 sobre x. Ela pega o argumento e inverte. Então, eu vou pegar essa cadeia f de f de f de f de f de x. Então, vou começar por aqui. X é transformado aqui, depois esse f atua de novo, depois a mesma operação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 operações de f. Né? Então, no fundo, eu estou fazendo isso. F de f de f de f de f de x. Quanto dá isso? Vocês vão ver que é uma coisa engraçadinha. Então, fica com só uma tarefinha simples, né? Mas é só seguir a ordem. Começa, como eu falei com vocês, como o árabe. Começa da direita e vai para a esquerda. X para F, F para F, F para F. Então, nós temos uma cadeia de composições da mesma função. Né? F de X, certo? Perfeito. Então, acho que composição de funções basicamente é isso. Claro, a gente tem que ver, seria bom, porque isso tudo tem muito em site, na internet, tem aulas, tem vídeos, então eu sei que vocês sabem buscar material. Eu estou dando só assim, o estímulo, e aí vocês vão buscar coisas mais interessantes na internet. Bom, eu estou colocando essa composição de funções porque isso vai ser importante quando a gente for falar em teoria de campos e propagação de ondas. Então, deixa eu colocar aqui mais uma última coisinha, né? A respeito de composição de funções. Eu acho que eu não teria mais nada a dizer, tá? Então, o que a gente agora vai fazer é o seguinte, né? A derivação, quer dizer, derivar funções compostas. Isso vai ser muito importante para a gente em física, em engenharia, né? Quando a gente trabalha nos problemas concretos, isso aparece toda hora. Então, é importante saber derivar funções compostas. E existe uma regra que é conhecida na literatura como a regra da cadeia. Por que regra da cadeia? Porque quando a gente compõe funções, como a gente já falou anteriormente, a gente tem uma cadeia de funções que estão compostas. Tem essa cadeia, uma cadeia de 5 F, F de F de F de F de F. Então, a regra da cadeia, vamos pegar o caso mais simples. Vamos dizer que eu tenha duas funções. Eu tenho uma função f de x e tenho uma função g. Cada uma separadamente. Então eu sei derivar f, sei quem é derivar. Não, derivar f.
df dx, né? Muitas vezes a gente também chama de f'. Ou, né, quer dizer, a gente pode representar assim ou assim. A gente muitas vezes representa a derivada com uma linha. Significa que a função está derivada em relação a x. A mesma coisa aqui. Eu conheço a derivada de g, né, que é g ou g'. Então eu sei derivar f separadamente, sei derivar g separadamente. Agora o que a gente tem é a composição. Eu tenho uma função f de g de x. E aí eu quero derivar agora, não cada uma separadamente, mas essa cadeia. E quero também derivar g de f de x. Então eu vou querer fazer duas derivadas. Tem essa função aqui, eu vou querer tirar aqui uma derivada em relação a x da função f de g de x. O outro caso, eu vou querer tirar a derivada em relação a x da função g de f de x. Então tem duas operações que posso fazer. Quer dizer, para mim basta uma, né? Sabendo uma, a gente sabe a outra. Mas vamos fazer as duas para ficar, para reforçar o exercício. Então eu quero derivar f de g de x. Queremos derivar essa função. Vamos voltar então à noção de derivada. O que a derivada faz? A derivada ela vai pegar uma variação, quando a gente deriva uma função f só em relação a x, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele famoso ΔF e dividindo por ΔX, né? E fazendo ΔX tender a zero. Não é isso que é derivada, né? Então, lembrando da regrinha, né? Eu pego o f de x mais um ΔX, subtraio do f de x, diminuo e subtraio de ΔX, dividido por ΔX. Essa é a noção de derivada. Eu pego a função do ponto x, dou uma estremecidazinha para a direita ou para a esquerda, fico em torno do ponto x, subtraio, vejo o quanto varia. Então, isso que está aqui em cima é o ΔF, e o que está embaixo é o ΔX. E aí faço esse ΔX ficar cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Então, isso me dá a derivada. Ou seja, a derivada é essa operação localizada em torno do ponto x. Vou pegar a derivada no ponto x, derivada de f em relação a x, tá? ΔX tende a zero. Então, aqui vai ter isso. O meu x vai variar, ele vai gerar um ΔG. Então, quando o x varia, o x vai em x mais ΔX. Eu vou dar uma variadinha no x. Quando eu faço isso, a minha função g de x, ela vai sofrer uma variação. Ela vai em g de x mais o ΔG de x. Isso está acontecendo aqui. A minha função ela vai sair. Quando eu estou em x, ela vai. Quer dizer, quando eu estou em x, ela vai em g de x. Quando eu estou em x mais ΔX, ela vai ser o g de x mais a variaçãozinha que vai sofrer. E a mesma coisa com f. F de x, né, ela vai sofrer essa variação. O f de x vai ganhar uma variação ΔF de x. Então, para eu derivar f de x em relação a x, eu estou fazendo o seguinte, que é a derivada em relação a x de f de g de x. Eu tenho, então, uma cadeia de variações. Então, a gente pode escrever isso da seguinte maneira. ΔF dividido por ΔG vezes ΔG dividido por ΔX. Claro, ΔX eu quero que vá a zero. O que eu fiz aqui? Vamos entender o que eu fiz aqui. X varia. Então, quando x varia, o g vai variar. Se eu tenho g de x, se eu vario um pouco o x, se eu troco o x de lugar, o g vai variar. Isso vai gerar o quê? Quando o g varia, ele vai gerar uma variação do g, que é o ΔG. Então, aqui eu vou ter uma primeira derivada, ΔG, ΔX. Mas quando o g variar, quer dizer, o x varia, ele induz uma variação do g. Mas aí quando o g variar, ele vai induzir uma variação do f. Então, o g, a variação do g, vai fazer o f variar. Então, isso que eu estou colocando aqui. O f varia porque o g varia.
mas o G varia porque o X varia. Isso aqui, ó, então isso aqui é a mesma coisa no final do dia, né? Como eu tenho esse numerador e esse denominador comum, isso aqui no final do dia é o delta F e delta X. Ou seja, é a derivada de F em relação a X, é a derivada de F composta. Então, para eu derivar essa função composta, eu pensei assim, o X varia, e aí ele faz o G variar, delta G, delta X. Mas aí quando o G varia, ele faz o F variar. Então, ele pode, se quiser, apagar isso aqui, talvez até mais assim, mnemônico, né? Fica mais fácil. Entendeu? Assim, o X varia, então ele vai variar, vai induzir uma variação no G. Então eu vou ter um delta G, delta X. Né? Mas agora, quando o G varia, ele faz o F variar. Então eu vou ter o delta F devido ao delta G. Então isso assim, ó, o X varia, então ele vai gerar um delta G, delta X. Né? Esse variou, faz esse variar. Agora, quando o G varia, ele faz o F variar. Então, isso aqui é a mesma coisa que é delta F, delta X, isso fica certo. Então, isso aqui fica sendo a derivada de G, e isso aqui fica sendo a derivada do F em relação a G. Então, isso que é a regra da cadeia. Se eu quiser derivar em relação a X, a função F do G de X, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a derivada do F em relação a G. Então eu faço assim, df dg. Eu olho o dg como sendo uma nova variável. E depois eu derivo o g em relação a x. Então está aqui, ó. Esse delta g cancela. dg cancela, fica df dx. Então a derivada de f em relação a x, ela passa para o g. Eu derivo f em relação a g. E depois derivo g em relação a x. Então isso que é a regra da cadeia. A cadeia é essa. Eu derivo essa em relação a essa e depois essa em relação a essa. Se eu quiser fazer agora a mesma coisa, compondo G do F de X, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a regra da cadeia. Vou derivando assim, derivo G em relação a F e depois derivo F em relação a X. Então essa é a regra da cadeia. Se eu tiver três funções, vai valer a mesma regra. Então, imaginar que eu tivesse essa função f de g, de h, de x. Então a regra da cadeia ensina a derivada do f em relação a x. Eu quero o x está muito afastado do f, o x está cá dentro, bem escondidinho, através do h e através do g. Mas para eu derivar diretamente f em relação a x, o que eu vou fazer? Vou fazer a regra da cadeia. Então, eu vou derivar f em relação a g. Depois derivo g em relação a h. E depois derivo h em relação a x. Então, o h vai cancelando com h, o dg vai cancelando com dg, isso aqui é df dx. Então, a regra da cadeia é assim, ela vai seguindo essa cadeia. Derivo f em relação a g, que é a primeira elo da cadeia. Derivo G em relação a H, que é o segundo elo da cadeia, e eu derivei a derivada de F em relação a X. Então é só seguir esse padrão. Naquele exemplo que nós tínhamos dado, né, não vou fazer agora, mas só para lembrar, então, eu tinha uma função F de G, de H, de J, de X. Se eu quiser derivar o F em relação a X, o X está lá escondido cá dentro. O F, para ele chegar no X, ele tem que passar por G, tem que passar por H e tem que passar por J. Então, se eu quiser derivar diretamente o F em relação a X, eu vou seguindo a cadeia. Eu vou derivar F em relação a G. Aí vou multiplicar pela derivada de G em relação a H. Aí vou multiplicar pela derivada de H em relação a J. E vou multiplicar pela derivada de J em relação a X. Acabou, seguir a cadeia. É só seguindo. Aí agora vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Derivo F em relação a G, G em relação a H, H em relação a J, J em relação a X. Aí eu cheguei no DF dx. Porque só ir pensando que esse cancela esse cancela esse, e esse. Então no final do dia o que sobra é DF dx. Então essa é a regra da cadeia. Simples, simples, simples. Claro, vamos fazer um exercício ou dois só para a gente, vamos terminando essa aula, fazer um exercício.
fazer um exercício sim para. Vamos supor que eu tenha duas funções. De novo, vamos começar com duas. Então tem a função f de x, que nós sabemos derivar um produto. Vamos dizer que eu tivesse essa função aqui. F de x é x2, vou botar assim, ax2 mais b. E o g de x vai ser, vamos colocar assim, c sobre x mais b. Porque esses parâmetros A, B, C são constantes, né? Então não tem que derivar eles não. A, B, C, D são constantes. Parâmetros constantes. Perfeito. Então vamos dizer que eu quero, tem duas possibilidades aqui. Calcular, vamos dizer que eu quero calcular f de g de x. Eu sei quem é, já sei fazer isso, f de g de x. Quem é g de x é c sobre x mais d. Então eu vou ter f de c sobre x mais d. Isso é o g de x, f de g de x. Agora o que o f faz? Eleva ao quadrado, multiplica por a. Eu vou pegar a vezes isso aqui é o quadrado, c2 sobre x mais d ao quadrado. E só um b. Então isso é o f de g de x. Então, g de x é c sobre x mais d. E o f, o que a função f faz? Ela eleva ao quadrado, que está aqui dentro, multiplica por a e soma por b. Então isso é o f de g de x. Então suponhamos que eu queira derivar f em relação a x. Claro, então quem já sabe fazer, a gente já sabe direto quem é f de x. Não precisa da regra da cadeia, eu sei derivar isso aqui. Já sabemos mexer com isso aqui. A gente aprendeu a derivar, vamos fazer sem a regra da cadeia e com a regra da cadeia. Vamos ver o que vocês acham mais simples. Então, a gente primeiro fez o exercício, vamos dizer, tradicional. Eu quero f de g de x. Então, primeiro, antes de calcular a derivada, eu calculei quem é f de g de x. Usando a regra da cadeia, a gente vai poder derivar f de g de x sem precisar calcular f de g de x. Então, vamos dizer, sem a regra da cadeia. Sem utilizar a regra da cadeia. O que eu faço? Eu faço o exercício da forma mais, vamos dizer assim, da forma mais direta possível. Eu sei quem é f, então vou lá e calculo f de g de x. Então fiz lá, computei direto, deu a vezes c ao quadrado sobre x mais b ao quadrado mais b. Como é que eu posso derivar essa função? Vamos lembrar, isso aqui é a mesma coisa. A constante, c ao quadrado constante, x mais d elevado a menos 2. Né? Tá? Vou colocar assim, né? Então vou deixar assim. Tá? Vamos lembrar da nossa regra. A gente já aprendeu a derivar quociente. 1 sobre x mais b ao quadrado. E somo b. Então, a derivada tenho que derivar essa função toda. Então, isso aqui é a derivada em relação a x. F do g de x. Então, derivada, tem que derivar isso tudo. A derivada da soma é a soma das derivadas. Esse termo aqui é constante. Então, derivada zero. Eu não preciso de derivada disso aqui é zero. Então, não preciso nem me preocupar com isso. Isso aqui é constante, vai ficar constante, fica quietinho no lugar, AC2. No fundo, eu tenho que derivar essa função aqui. É isso que eu tenho que derivar. Mas a gente aprendeu a derivar. Lembra que a gente viu que quando a gente pega uma função e divide, né,
vou dividir, né, por uma função, ou seja, vamos colocar dessa forma, seguindo o que a gente aprendeu anteriormente, a derivada é exatamente, se eu for derivar, eu tenho uma função, dividido por uma função. Nós aprendemos que a derivada em relação a x de 1 sobre f é menos a derivada de f sobre f ao quadrado. Lembra que a gente fez isso na aula passada? Isso aqui é 1 sobre uma função. Nós já vimos que a derivada disso aqui é derivar a função que dá no denominador, corta o sinal menos jurídica do denominador ao quadrado. Então eu tenho que derivar disso que está aqui. X mais d está no denominador. Eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado e derivar x mais d ao quadrado, né? Tenho, isso aqui é a minha função. X mais d ao quadrado. Então nós aprendemos que derivar ao quadrado, então isso aqui vai ficar menos, eu tenho que derivar isso que está aqui no denominador. É 2 vezes x mais d. Lembra que nós aprendemos isso, né? Derivar uma potência, tem o x, esse menos vem dessa regra aqui. Agora eu vou derivar x mais d ao quadrado, vai ficar 2 vezes x mais d. Regra de derivada de polinômio, sobre a função ao quadrado. X mais d, a quarta potência. Então estou seguindo essa regra, estou derivando o inverso dessa função aqui. Então, eu vou derivada do inverso de uma função é menos a derivada da função sobre o quadrado da função. Então eu peguei, minha função é x mais d ao quadrado. Então eu vou derivar essa função que está aqui embaixo, menos 2x mais d, e vou elevar ela ao quadrado, vai ficar a quarta potência. Aí isso aqui vai ter uma terceira potência no denominador, então isso vai ficar no final de tudo, vai aparecer o fator menos 2, vai ficar menos 2ac ao quadrado sobre x mais d, a terceira potência. Porque isso aqui fez uma simplificação com o denominador. Então nós fizemos, né? Nós precisamos escrever, calcular quem é f de g de x para poder derivar. Agora vamos usar a regra da cadeia. Nós não precisamos chegar a isso aqui. O que eu quero derivar? F em relação a x. Quero derivar em relação a x o f de g de x. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou derivar f em relação a g. Eu vou derivar g em relação a x. Então, f em relação a g. Então, quando eu for derivar f em relação a g, né, quer dizer, não significa que eu vou estar colocando no lugar do x o g. A derivada de f em relação a g é olhar para a função f, né, o que eu estou fazendo quando eu pegar f de g. O que é o f de g? O f de g é pegar a f ao quadrado mais d. Né? O que a função f faz? Ela pega o argumento dela, eleva ao quadrado, multiplica por a e soma com b. Como eu estou falando agora da função f de g, então, depois do g vai ser a função de x, mas eu estou falando f de g. Então, o que a função f faz em cima de g? Ela pega f ao quadrado, ela pega g ao quadrado, f de g ao quadrado, está errado? Então, o que a função f faz no que está dentro dela? Ela eleva ao quadrado e soma com b. Então, f de g, eu vou pegar o g ao quadrado e vou somar com b. Quando eu derivar f em relação a g, olha, isso aqui não tem derivada, isso aqui também não, então fica a2ag. Então a derivada de f em relação a g é 2a vezes g. Eu estou tratando g como se fosse um x, uma variável única, né? Esqueci que ela depende de x. Depois é que eu vou lembrar que ela depende de x, quando eu pegar o dg dx. Quando eu derivar g em relação a x, vamos lembrar da nossa regrinha, né? Ela como é que é a derivada do inverso dessa função? É pegar menos essa função derivada sobre o quadrado dela. Então, quando eu for derivar, então isso aqui é a derivada de f em relação a g. Estou pensando assim, no lugar, então f de g, aqui no lugar do x eu estou colocando g. Então fica ag2 mais b. Quando eu derivar vai ficar 2ag e até zero. Então
fica 2AG. A derivada de F em relação a G é 2AG. Agora eu vou derivar G em relação a X. Para derivar G em relação a X, eu vou usar a regra da inversa de uma função. Vai ficar menos, vai aparecer o menos, o C fica quietinho ali, nem mexe no C. Aí quando eu derivar 1 sobre x mais d, vai ficar menos a derivada do que está ali embaixo, x mais d. A derivada de x mais d em relação a x é 1, porque o d é 0. E x mais d ao quadrado. Depois que eu aplicar a regra da cadeia, agora eu vou substituir o g. Agora eu sei quem é g. Vai ficar 2a. Quem é a minha função g? É c sobre x mais d. E vou multiplicar agora por quem? Por c. Então, fiz isso aqui, ó. Então, agora estou substituindo g. 2a vezes g. G é c sobre x mais d. E aí agora vou multiplicar por c, né, que está aqui. Na verdade, menos c sobre x mais d ao quadrado. Aí, juntando tudo, vai ficar menos 2 a c ao quadrado, c por c, sobre x mais d a terceira. Então, nós não precisamos saber quem é f de g de x. Eu só sabia quem é f e quem é g. Então, eu fiz a regra da cadeia, df dg. Então, eu vejo f de g é no lugar do x colocar g. Então, f de g é AG2 mais b. Aí eu derivo f em relação a g. Então, derivada de f em relação a g deu 2AG. E aí agora eu vou derivar g em relação a x, que é isso aqui. Então, isso aqui é a derivada de g em relação a x. Então, isso aqui é a derivada de f em relação a g, é f de g, é isso aqui. E dg dx é isso aqui. Juntando tudo, aí a gente vê, ó, os resultados, como tinha de se esperar, deveriam ser iguais. Só para finalizar, agora vamos derivar g em relação a f. Vamos fazer assim. Então, nós já calculamos, se eu quiser calcular. Então, eu vou deixar como tarefa. Vocês vão, tarefa para quem quiser trabalhar. Calcular g de f de x. Então, quem é g de f de x? É g. Quem é f de x? É a x2 mais b. Né? Calculando explicitamente quem é g de f. É g de f de x. F de x é x2 mais b. O que o g faz? G pega o que está dentro dela, coloca no denominador mais d. Então vai ficar assim, c sobre o que está dentro dela, ax2 mais b, mais b. Tá? Isso é o que faz a função g. Ela pega o argumento dela, bota no denominador, somado com d. Então, ax2 mais b vai para e coloca um c em cima. Então, g de f de x é isso aqui. Então, a gente pode calcular, se eu sei quem é g de f de x, posso calcular essa derivada. Mas o outro passo é usando a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia, eu vou ter que pegar. Então, deixa eu apagar rapidinho. Então, aqui é usando a regra da cadeia. Então, sem usar a regra da cadeia, eu sei derivar aquela função. Então, a derivada em relação a x do g do f de x, nós já aprendemos a regra. Tem que derivar o quê? No final de tudo, eu tenho que derivar. Esse c é uma constante, então ele fica quietinho no lugar dele, ninguém mexe dele. Aí eu tenho que derivar o inverso de uma função. Como é que eu derivo uma função no denominador? Eu jogo ela para cima, derivando o numerador, com sinal menos, então eu boto sinal menos, e aí derivo o denominador, 2ax. A derivada de d é 0, a derivada de d é 0, são constantes. Né? E elevo o que está no denominador ao quadrado. Ax2 mais b mais d ao quadrado. Então, tá certo. Então, a minha derivada, sem usar a regra da cadeia, eu obtive menos 2ac, menos 2acx sobre ax2 mais b mais d ao quadrado. Isso sem usar a regra da cadeia.
Então eu tenho que ver quem é G de f de x explicitamente para depois derivar. Sem usar a regra da cadeia, eu não preciso fazer isso aqui. Sem a regra da cadeia. O que vai ser dg, a derivada em relação a x vai ficar dg df vezes df dx. Só usar a regra da cadeia. dg, o g por f, dg por df, df dx. Quem é dg df? Função g é só colocar o f aqui. Então, a função g de f, olha lá, g de f é c sobre f mais d. Quando eu escrevo g de f, significa que no lugar do x estou colocando f, é g de f, então é só colocar o f aqui embaixo. E aí, se eu derivar g em relação a f, eu sei a derivada do inverso da função. O c fica no lugarzinho dele, vai ficar menos a derivada da função, a derivada de f em relação a f é 1 sobre f mais d ao quadrado. Tá? Então, eu estou derivando g em relação a f. Então, f para mim virou uma variável sozinha. Então, derivada de g em relação a f é a derivada disso aqui em relação a f. A derivada de f em relação a f é 1. O sinal menos vem da regra da derivada da inversa e do quadrado. Então, eu sei quem é dg df. dg df, dg df eu acabei de obter ali, é menos c sobre f mais d ao quadrado. E agora eu tenho que calcular df dx. Mas df dx é fácil, é 2ax, acabou-se. df dx é 2ax. Então agora é só chutar. df dg, então deu menos. Então, usando a regra da cadeia, a derivada em relação a x do g do f de x é dg df dx. Então, vamos lá. Derivada de g em relação a f menos c sobre f mais d ao quadrado. Derivada de g f em relação a x, 2ax. Agora é só juntar tudo substituindo f. Vai ficar menos 2acx, menos 2acx, sobre f mais d ao quadrado. Mas quem é f? F é ax2 mais b. Então vai ficar, no lugar do f, eu vou colocar agora quem é f, ax2 mais b. Mais d ao quadrado. Aí, d é igual a isso. Então, usando a regra da cadeia, é mais rápido, né? Porque eu não preciso primeiro calcular o f do g de x ou calcular o g do f de x para depois derivar. Eu faço duas operações. Eu primeiro calculo a função composta para depois derivar o resultado. Na regra da cadeia, não. Eu ignoro que eu tenho que fazer esse primeiro passo. Eu derivo direto, só pensando, né, em quem é f de g e quem é g de f, não de f de x. Então, está aqui. Então, essa foi uma aplicação, foram essas aplicações. E agora, pegando sites na internet, pegando vídeos aí, vocês devem ter outras aplicações de regra da cadeia, né? Muito bem, então, tem que terminar essa aula aqui, para a gente agora começar a falar das funções trigonométricas e suas derivadas. E com isso aí a gente fecha o que a gente precisa para voltar para o trabalho matemático constante. Todas essas aulas iniciais aqui, elas estão sendo aulas de apoio matemático para depois a gente entrar com a discussão dos campos de uma forma mais matematizada. Né? A gente, aquelas primeiras 6 aulas que a gente fez, a gente só falou muito conceitualmente. Né? Então eu vou dar um intervalinho. Agora são 4h10 aqui, a gente retoma às 4h15. Tá bom? Tchau, para fazer a próxima.